Boa noite, gente. Iniciando mais um Ampla Visão neste 25 de fevereiro de 2011. Hoje vamos ampliar os horizontes sobre o que seria projeciologia, viagem astral, pelo mais querido e cotado projeciologista Wagner Borges. Boa noite, Wagner. Boa noite, Ivana. Um prazer estar aqui com você. A Ivana é minha amiga já há um tempão e ela já me convidou por várias vezes. Olha, esqueci o microfone. A Ivana já me convidou várias vezes para vir aqui no programa, só que como o programa é ao vivo e eu faço as palestras públicas lá no IPPB toda sexta-feira de noite, nunca deu para vir. Então hoje eu consegui uma folguinha para vir aqui e aí eu estou aqui à disposição de vocês e da Ivana no que eu possa responder sobre saídas do corpo e temas espirituais em geral. Ai, Wagner, obrigada por você ter topado vir hoje aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Já estavam até pedindo. Já a Celeste já mandou uma mensagem aqui pedindo para falar com Wagner Borges. Olha só. Olha, o Wagner, ele é carioca, carioquinha da nata, sensitivo e projetor. É considerado na nossa comunidade espiritualista como o principal divulgador do espiritualismo universalista do Brasil. Ele é professor, conferencista e escritor, ex-colaborador do professor Valdo Vieira e também é fundador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, o IPPB. E é colaborador ainda de revistas como Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, UFO e Jornal da Umbanda Sagrada. Colunistas de vários sites também, né? E apresentador do programa Viagem Espiritual na Rádio Mundial 95,7, né? Que vai ao ar meio-dia e 30, né? De domingo. Todo domingo, meio-dia e 30, na 95,7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Tá vendo? Estou até nervosa aqui. Que bom, estou muito feliz que você está aqui com a gente. Eu queria te perguntar, assim, como é que foi todo esse teu processo, né? Porque você sempre fala que começou aos 15 anos, mas antes você já denotou essa, digamos assim, viagens astrais que fazia? Não, Ivana, eu hoje tenho 49 anos, vou fazer 50 daqui a alguns meses. Olha, nem parece. E eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, eu um adolescente carioca, eu trabalhava de dia no escritório, fazia o colegial à noite. Eu nunca tinha tido visão espiritual de nada. Um jovem comum, ia à praia, namorava, jogava futebol. Sim. E numa noite, no ano de 1977, eu tinha 15 anos, eu deitei para dormir, apaguei e quando eu acordei, eu estava no ar, por cima da Baía de Guanabara, em espírito, como se eu fosse uma consciência livre, e estava fora do corpo, num fenômeno que depois eu vim a descobrir, que as doutrinas antigas, herméticas e orientais, chamavam de saídas do corpo, projeção astral, viagem astral ou experiência fora do corpo. E eu comecei a ter esse tipo de experiência todas as noites, sem querer. Eu não procurei aquilo. Aquilo começou a acontecer. Era a década de 70, não tinha muita informação. Por exemplo, não tinha um programa como o seu, não tinha internet, não tinha literatura em português sobre o tema. Como eu não tinha com quem conversar, eu tive que enfrentar o meu medo e descobrir o que era aquilo que estava acontecendo. Então, naquela época, eu vasculhava as livrarias atrás de informação. Então, eu comprava livros espíritas, ocultistas, iogues, teosofistas, procurando a informação do que estava rolando comigo. O que eu descobri? Que as saídas do corpo eram mencionadas em estudos antigos, só que cada doutrina chamava por um nome diferente. Para uma era viagem astral, para outra era saída do corpo, para outra era desdobramento espiritual. E eu então fui percebendo, numa visão de conjunto, que cada doutrina falava daquilo um pouquinho. Eu fui juntando esses pedacinhos de informação e consegui me encontrar e descobri que essas saídas do corpo eram mais normais do que as pessoas imaginavam. Comecei a observar como é que aquilo acontecia e quando eu estava já com 17 para 18 anos, já acostumado com essa experiência, eu comecei a ver espíritos fora do corpo, espíritos mentores espirituais, que começaram a me orientar nesses voos espirituais durante o sono. E eu experimentava na época, pessoal, Ivana, uma série de sensações que eu não tinha com quem conversar. E hoje, depois de tantos anos, eu venho falando sobre isso e muita gente tem essas sensações. Quais são? A pessoa acorda e não consegue se mexer, fica apavorada até recuperar o movimento. A pessoa está deitada, tem um solavanco, parece que ela está caindo, uma falsa sensação de queda, que ocorre por causa do deslocamento da aura dela, desloca um pouquinho, encaixa abruptamente.
A sensação da pessoa estar estufando, parece que ela está engordando, que é uma dilatação da aura que muitos sensitivos têm. Vibrações que percorriam o interior do meu corpo, ocasionalmente com um zumbido dentro da minha cabeça. Eu tinha todos esses sintomas, Ivana, e não tinha quem me explicasse o que estava rolando. E o que você pensava? Eu tive que enfrentar o meu medo, porque eu acordava e ficava meio estranho, principalmente quando eu me sentia paralisado. E aí, uma das noites, eu de tanto tentar lutar com aquilo, para tentar me mexer, que é uma coisa que a medicina chama de paralisia noturna, e que é causada, hoje eu sei disso, mas na época eu não sabia, porque o metabolismo da pessoa está bem baixo durante o sono, e o padrão de ondas cerebrais dela também está baixo. Então a pessoa acorda num estado alterado de consciência, como ela não sabe que isso é benigno, ela se apavora. Ao se apavorar, há uma descarga de adrenalina a partir das glândulas suprarrenais, porque ela está com medo, isso acelera o batimento e ela abruptamente recupera o movimento apavorada. Então, eu tentava me mexer e não conseguia. Até que chegou uma noite, Ivana, eu lutava e recuperava o movimento. Numa das noites, eu lutei com aquela paralisia, porque eu deitava para dormir e dormia. E já acordava naquela condição. E eu lembro também, em casa, o meu pai era materialista, minha mãe evangélica, minha avó católica e 2 irmãos crentes de igreja diferente. Então era um fuzuê religioso em casa. Meu pai dizia que eu estava louco, que ele era materialista. Minha mãe e minha avó, elas se odiavam em nome de Cristo, porque minha avó era católica, minha mãe era evangélica. Por motivos ideológicos, elas brigavam muito. Elas nunca concordavam em nada, mas tinha uma coisa que elas concordavam. Aliás, era a única: esse garoto está com o diabo. Então, a minha mãe falava: você deita sem rezar, por isso você passa por isso. Numa das noites, então, eu achei que eu não recuperaria o movimento. Então, me entreguei, Ivana. Pela primeira vez, eu não tentei lutar contra a paralisia, eu aceitei-a. Eu achei, inclusive, que era o momento da morte. Eu tinha 16 anos. Não conseguia me mexer, os minutos se passando, eu falei: é agora que eu vou. Eu me lembro que, na época, eu fiz uma prece, algo tipo assim na mente de um adolescente: olha, meu Deus, eu não fumo, eu não bebo, eu sou um bom filho. A única coisa que eu fiz de estranho foi sair com a filha do vizinho, mas ela que me cantou, ainda joguei a culpa nela. Quer dizer, na hora da morte, tentando me justificar. Quando eu me entreguei, Ivana, parei de tentar me mexer, eu me senti desprendendo do meu corpo e flutuando. Eu me virei no ar e olhei o meu corpo, eu estando de fora, como um espírito. Pela primeira vez na vida, eu vi o meu corpo de fora, eu estando de fora. Logo a seguir, eu caí para dentro do meu corpo e não dormi mais aquela noite pensando no que tinha acontecido. Na noite seguinte, eu acordei paralisado novamente. Então, o que eu fiz? Novamente relaxei, não tentei me mexer. E aí, novamente, eu me senti flutuando e me vi de fora. Foi assim que eu descobri como é que era uma saída do corpo, enfrentando o medo. E eu aconselho a todos vocês que estão assistindo o programa que não acredite nessas coisas como uma crença. Faça o que eu fiz. Para vocês que já tiveram a paralisia, sabem do que eu estou falando, e muita gente tem esse sintoma. O segredo é: não tenta se mexer, faz o contrário. Fique imóvel. Se entrega, fique imóvel e espera. Normalmente ocorre um desprendimento espiritual, a pessoa se vê fora do corpo e aí começa uma aventura fantástica que pode mudar vários paradigmas da pessoa, tirar o medo da morte dela, trazer uma alegria, trazer uma energia melhor e trazer algo melhor para a vida dela. A gente vai pedir para o Fernando. Fernando, mostra para a gente as fotos, isso. Olha só, é aí a viagem astral se iniciando, né? Ali é o campo energético, né, se soltando do corpo. Nessa condição que vocês estão vendo, como a aura está um pouquinho para fora, mas sem sair totalmente, a tendência é que a pessoa vá flutuando para fora do corpo. Porém, por algum motivo do corpo dela, há uma aceleração do batimento cardíaco e o corpo espiritual que estava se dilatando para sair é retraído para dentro. E qual é a sensação que a pessoa vai ter? De estar caindo, aquela sensação de solavanco logo no início do sono, que é um deslocamento do campo energético encaixando abruptamente. Então, na verdade, assim, quando a gente faz aquele solavanco assim... É um deslocamento energético. Na época, eu dormia no mesmo quarto que a minha avó, e a minha avó dizia que eu tinha esses trancos que eu estava crescendo, Ivana. Eu não cresci nada, eu tenho 1,67 m só. E na época se falava isso, né? Depois eu vim a descobrir que isso é um deslocamento natural da aura. Ela desloca um pouco e encaixa no segundo seguinte. Daí você tem a sensação de falsa queda. E por experiência própria, muitos médiums têm isso, muitos sensitivos, muitos curadores. É uma sensação muito comum.
as pessoas não têm ideia de qual é a causa e por isso às vezes ficam com medo. E eu queria avisar vocês que essa sensação é benigna, é uma soltura energética com encaixe abrupto. Acostume-se com isso, aceita a sensação naturalmente, que você vai observar que em outras ocasiões isso também ocorre durante o sono, mas você está inconsciente e não percebe. Acontece que em dado momento a pessoa desperta no meio do processo. Entendi. E aí, pelo nervosismo dela, isso acelera o metabolismo, ela toma um tranco de volta e a sensação de estar caindo. Então, e há perigo? Existe algum perigo fora do corpo? Não, não existe perigo. Isso é um dos mitos que se falava antigamente, que durante a saída do corpo poderia entrar um espírito no corpo dela. Isso não é possível, porque o corpo espiritual está ligado ao corpo físico por laços energéticos, por toda a aura. A natureza preserva o corpo para o espírito. Sim. Eu acho que o espírito tem um código de barras que conecta com um código de barras no corpo físico, né? Vamos fazer uma analogia. Então não há como outro ser possuir o corpo, nem na mediunidade isso acontece. Eu sou médium, sei do que eu estou falando. O espírito vem e acopla energeticamente na aura do médium. Ele não entra no corpo porque não é preciso. Então haviam vários mitos de que poderia uma entidade te afastar do corpo, fazer você se perder. Acontece que o corpo espiritual, também chamado corpo astral, perispírito ou psicossoma, quando se projeta para fora do corpo, está ligado por condutos energéticos que os antigos, por metáfora, chamaram de cordão de prata, ligações energéticas, que quando o metabolismo sobe, essas ligações puxam o espírito de volta. Mesmo que a pessoa não quisesse voltar, quisesse ficar no plano astral, não tem como isso acontecer, porque o metabolismo dela uma hora vai subir, porque nós temos um padrão de ondas cerebrais, que durante a vigília ele tem uma certa vibração, quando a gente cochila ele cai um pouquinho, quando cai no sono ele cai mais ainda. Nós temos 4 ondas cerebrais, beta que é vigília, alfa que é relaxamento, teta que é sono leve e delta que é sono profundo. Durante o sono essas ondas cerebrais, elas caem o padrão, o metabolismo também cai, aí a pessoa se projeta para fora do corpo. Enquanto ela está lá fora, o metabolismo está fazendo o ciclo dele. Daqui a pouco o metabolismo vai subir. Quando subir, ela é tracionada de onde quer que esteja. Então, não há o perigo de não voltar. Na verdade, o grande perigo que existe, Ivana, não é nem extrafisicamente, é aqui. É uma pessoa ter uma experiência dessa, não ter estrutura para conviver com a experiência e perder o pé no chão e não conseguir mais viver as coisas normais do dia a dia. É porque é tão gostoso, né? Eu conheci gente que se perdeu nessa experiência, não fora do corpo, se perdeu na volta, não conseguia se adaptar à vida física normal. Mas para isso, basta a pessoa estudar um pouquinho o assunto e ver que manter o pé no chão é uma das formas de equilibrar as coisas. A saída do corpo ela é legal no período em que você está adormecido e está inoperante para o plano físico. Então você vai para o outro lado. Mas desde o momento que você encaixou no corpo, precisa viver, trabalhar, crescer e aprender, você tem que dar atenção para o plano físico. Então eu sempre recomendo para os meus alunos que mantenham o pé no chão. Quanto mais sensível para o lado de lá, mais âncoras a pessoa precisa ter aqui. Ou seja, uma relação afetiva estável. Se tiver um filho, ajuda ela também a manter o foco aqui. Um animalzinho de estimação que ela ame profundamente. Ela precisa ter um hobby, alguma coisa que ela goste de fazer no plano físico. Se possível, praticar um esporte. Se não praticar, pelo menos acompanhar um com paixão. Precisa ter um grupo de amigos para falar besteira numa janta, brincar, contar piada. Precisa manter o pé no chão. E é um cuidado que eu tenho muito grande de falar isso. Eu trabalho com isso há muitos anos. Eu vi muita gente perder o pé no chão, dar aquela viajada na maionese espiritual e perder o pé no chão e achando que estava progredindo espiritualmente, quando na verdade estava se desequilibrando. Porque nós mostramos o progresso espiritual pelo equilíbrio no mundo físico. Não é indo para lá, para o lado de lá, que a gente vai mostrar que tem equilíbrio, mas é portando-se bem do lado de cá, trazendo a coisa espiritual de lá, aplicando no dia a dia aqui e daí caminhando para melhor. E outra coisa importante, Ivana, muitos falam de ataques espirituais, que você poderia sair do corpo e um espírito pernicioso te atacar. Isso pode acontecer, mas a culpa não é da saída do corpo. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Através do que a gente pensa e o que a gente sente, isso se reflete na nossa aura e nossa energia. Se uma pessoa pensa muita tolice e sente ódio, a aura dela fica escura. E isso atrai entidades com a energia escura para perto dela. Então o que acontece? Uma pessoa passa o dia inteiro fazendo maldade. Já tem espíritos grossos na aura dela, juntos, se aproveitando dessa energia pesada. Durante o sono, quando ela sai do corpo, quem é que ela vai encontrar de frente? Essa galera do mal do lado de lá.
Aí ela volta para o corpo e acha que os espíritos apareceram só na hora que ela saiu do corpo. Mas eles já acompanhavam ela na vigília. Mas quem é que vai levar a culpa disso? A saída do corpo. Porque foi o único momento em que ela viu os espíritos. Na verdade, ao sair do corpo, isso permite a ela ver que existe uma obsessão, projetar a luz, desfazer essa obsessão e voltar para o corpo de forma limpa. Mas como as pessoas não fazem isso, elas acabam atraindo na vigília presenças espirituais pesadas, e ao sair do corpo é que elas vão ver que elas estão assediadas em volta, e na vigília ela não vê. Porém, como ela só viu isso fora do corpo, ela acha que aquilo está acontecendo só naquele momento, e aquilo já acontecia dentro do corpo. Porque uma obsessão espiritual, ela não tem a ver com estar dentro ou fora do corpo, Sim. tem a ver com o caráter da pessoa. E voltando assim ao cordão de prata, ele é citado na Bíblia, né? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. O pregador da Bíblia fala do momento da morte, no versículo 6, e que neste momento rompe-se a corda de prata, o espírito sobe ao céu e o corpo desce à terra. Então, por metáfora, os ocultistas chamaram a ligação energética entre o espírito e o corpo de cordão de prata, em homenagem ao pregador da Bíblia, que dizia que na hora da morte rompia-se a ligação, ele chamou por metáfora de cordão de prata. Acontece, Ivana, que por falta de informação, muita gente pegou a expressão cordão de prata ao pé da letra. Sim. Então tem gente que acha que é uma corda. Isso não é uma corda, isso é um feixe de energia e não é de metal, de prata, tá louco. Quando se fala de prata, é no sentido de que essa extensão energética brilha muito, porque é energia. E ao brilhar, lembra o brilho da prata. Sim. Então você fala cordão de prata, é uma metáfora. Cordão no sentido de algo que liga duas partes. Prata porque é energética e brilha. E outra coisa, só repetindo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. E a Bíblia, por incrível que pareça, tem vários trechos que mencionam as saídas do corpo. Se você quiser, eu dou alguns aqui para quem estiver assistindo a gente conferir. E lembre-se de um detalhe, eu cresci numa família, minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meus dois irmãos eram crentes, e a pressão religiosa era forte. Eu nunca aceitei doutrinação religiosa, porque eu acho que a minha índole não permitiria que minha mente fosse doutrinada para algo que eu não aceitasse. Então eu lutei contra a minha família. Minha mãe queria cortar meus livros, picotar meus livros. Você tem uma ideia, em nome de Jesus, está de sacanagem, né? Então eu tive que enfrentar a pressão familiar naquilo que eu acreditava e que nem era uma crença, porque eu estava experimentando essas saídas do corpo. Então eu achei os trechos da Bíblia que falam de saída do corpo. Quando minha mãe levava o pastor dela em casa para tentar me doutrinar, eu jogava esses versículos na cara dele. Então ele caía fora rapidinho, porque ele não tinha como ir contra a Bíblia. E dizia para minha mãe, para ela tomar cuidado comigo, que eu era subversivo. Ela falava assim para minha mãe, levanta a manga da camisa desse garoto, vê se não tem pico de cocaína, porque ele questiona a Bíblia. Né? Além do quê? E outra coisa, do... e ele dizia para mim, ele falava assim, eu não entendo você, garoto, por que você não aceita Jesus? Eu falava para ele, eu aceito Jesus, não aceito você, porque você não representa Jesus para mim. Claro. Eu adoro Jesus, mas eu não gosto de doutrinação religiosa, e eu estou estudando a Bíblia também, e o que você está falando não bate com o que eu estou entendendo. Então ele dizia que viagem astral era coisa do diabo, até o dia que eu achei os capítulos e versículos. Quando ele falava uma besteira, eu largava o versículo e saía fora, e dizia para minha mãe não deixar eu conversar com meus irmãos, porque eu seria perigoso para eles. E quais são esses capítulos e versículos, tá? Eu os tenho de cabeça até hoje, porque eu dou muita palestra e muito curso, ocasionalmente alguém pergunta, então eu já tenho de pronto para falar. Vocês podem achar Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, na primeira carta do Paulo de Tarso aos Coríntios, vocês vão encontrar ele dizendo no capítulo 15, versículo 44, o seguinte: se há corpo natural, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o espiritual. Ou seja, à primeira vista, a expressão corpo espiritual pareceria uma expressão esotérica, ioga ou espírita. Sim. Nada, é paulina, é cristã. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6, o Paulo de Tarso diz literalmente o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao paraíso. Se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, e sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso. Se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. A expressão fora do corpo está 2 vezes lá, e se o tal homem foi ao céu, não foi com o corpo físico, né? Vocês vão encontrar Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, ele dizendo: e numa manhã de domingo, eu fui arrebatado em espírito pelo Senhor. Se foi em espírito é porque o corpo físico não estava. E vai encontrar no Apocalipse de João, capítulo 1,
versículo 10, o João dizendo que foi arrebatado em espírito, ou seja, o corpo não foi junto. Então, eu descobri que a Bíblia tinha vários trechos, Ivana, que falava disso, e eu passei a usar esses trechos para me defender do assédio religioso. Sim. Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, mas eles tinham tudo a ver contra mim, né? E principalmente a pressão que eu tinha em casa. Então isso me deu uma força enorme, porque eu, além de estar experimentando uma experiência, eu tinha o subsídio agora da Bíblia para provar que aquilo não era do diabo coisa nenhuma, e que o pastor que era um imbecil. Eu só falo claro mesmo. E eu não estou criticando a religião de ninguém, estou contando a minha história. E eu não vou generalizar todos os pastores, mas o que ia lá em casa era um idiota. O que ia lá em casa. E minha mãe não falava comigo e meus irmãos também não. Tudo em nome de Cristo. E eu tendo saídas do corpo. O tempo passou. Uma vez, depois de eu já ter me estabelecido nessa experiência, estar dando curso, ter escrito livros, minha mãe chegou para mim e falou assim: meu filho, eu vou morrer? Eu falei: por que você está perguntando isso? Porque essa noite eu me vi fora do meu corpo, vi o meu corpo deitado, eu lembrei tanto de você, eu pensei que eu ia morrer. Aí eu aproveitei e tirei uma casquinha. Eu falei: tá vendo aí, você está com o diabo também? Você está tendo saídas do corpo. Aí ela falou: meu filho, me desculpa, quando você era adolescente eu não te entendia, eu não tinha conhecimento do assunto. Com o passar dos anos eu vi que você estudando esse tipo de coisa, você se tornou um homem íntegro, você é incapaz de fazer um mal para ninguém, você é uma pessoa do bem, e que legal que você está num caminho bom, e me desculpa de eu não ter te entendido quando você era adolescente, você é o melhor filho que eu tenho dos três. Ai, que bom. Depois de anos, mas isso eu tenho enfrentado ela, a família toda, para não aceitar a doutrina que eles queriam impingir a mim, para manter o que eu considerava um caminho espiritual, que não era espiritismo, não era ocultismo, não era yoga, não era nada. Era um caminho espiritual onde eu estudava de tudo, juntava tudo dentro de mim, e as saídas do corpo me mostravam essa realidade espiritual. Ainda bem que você foi rebelde, né, digamos assim, porque além do mais, ele ouvia Yes, Pink Floyd. Isso, na época. Eu queria saber essa relação tua com a música. Na década de 70, eu cresci ouvindo rock progressivo, Pink Floyd, Yes, Genesis. Gostava também de coisas mais pesadas, Led Zeppelin, Black Sabbath, Purple. E gostava de coisa pop também da época, Beatles, Rolling Stones, né? Mas a minha paixão era o rock progressivo. Mas por quê? Por quê? Porque é o seguinte, o rock progressivo da época, notadamente no Pink Floyd e no Yes, tinham várias partes da música que eram longas viagens instrumentais. Na época não havia o CD, era o vinil e a gente gravava em fita cassete. Eu então pegava um trecho de guitarra do Pink Floyd, ou um trecho de teclado do Rick Wakeman no Yes, e ia montando uma fita para mim, só de trechos instrumentais. Deitava para escutar aquelas viagens instrumentais que eu tanto admirava, e às vezes relaxava tanto que eu experimentava uma saída do corpo escutando, por exemplo, Pink Floyd ou Yes. E aí, eu frequentando vários grupos espirituais, eu ia em todo lugar, centro espírita, grupo de umbanda, grupo de ocultismo, eu sempre tive a mente aberta, sempre me dei bem com todo mundo, né, em cada lugar que eu ia, porque a saída do corpo é um tema meio que universal para todas essas áreas. Então eu ia falar disso e acabava fazendo amizade. E aí, às vezes, chegava alguém num grupo e falava assim: olha, que tal você escutar música clássica, ou escutar Ave Maria de Gounod, para ver se você consegue uma viagem astral quando você estiver deitado? Eu falei: não, eu já prefiro Yes, prefiro Pink Floyd, prefiro Genesis, porque eu já estou tendo saída do corpo escutando essas músicas legais. O legal, Ivana, é que esses anos todos trabalhando com isso, 30 e poucos anos, eu continuo apaixonado por rock progressivo até hoje, em música em geral. É óbvio que eu abri o leque, eu gosto de música New Age, eu gosto de mantras, eu gosto de MPB, eu gosto de música pop, mas de qualidade. Mas a minha paixão é o rock progressivo ainda. Então, esses anos todos, eu não perdi o gosto por futebol, que eu adoro, nem por música, não perdi o gosto por namorar. Então, eu acho que o pé no chão nessa área é fundamental para a gente viver equilibrado. E nenhum de nós é mestre de coisa nenhuma. Nós somos espíritos encaixados aqui na Terra em mais uma vida, para a gente aprender um monte de coisa. Eu sou só mais um encarnado aqui. Eu não tenho como ser mestre de alguém, porque eu não consigo ser mestre nem de mim mesmo, pelo menos por enquanto. Então, o conselho que eu dou para quem estuda comigo, principalmente, não tenta ser mestre, tenta ser você mesmo melhorado. Quer dizer, todo dia melhora um pouquinho. Ao cabo de uma vida inteira, você se tornará um espírito melhorado a partir de mais uma vida. Para ser mestre não dá, Ivana, porque dá um trabalho do cacete ser mestre. Você já imaginou? Além de ter que cuidar de você, ainda tem que perdoar os outros, tem que cuidar da consciência dos outros. Você não está dando conta nem da tua. Então, para ser um mestre é necessário ser alguém muito especial. Um Buda, um Cristo, um Krishna, um Maomé, um Moisés. Alguém de tão alta qualidade que é capaz de transformar todos à sua volta.
Eu tenho dificuldade de transformar até a mim mesmo. Como é que eu vou transformar alguém? Mas... Né? Então, por isso não dá para ser mestre, mas dá para ser a gente mesmo melhorado. Não, mas assim, desde os 15 anos, você já estudando, você se acaba se tornando um mestre do que você... Na verdade, um especialista no que você está estudando, né? Então, agora, não deixa de ser mestre. É que aqui nessa área espiritualista, o termo mestre, as pessoas dão uma conotação para ele muito de dependência, ou querer chegar para alguém, por exemplo, chegar alguém e falar assim, como ser feliz? Eu falei, também estou tentando saber. O que eu faço da minha vida? Eu não tenho a menor ideia, porque eu estou cuidando da minha. Então, não tem como alguém de fora dizer para o outro o que o outro tem como fazer. O que você pode fazer é escutar o outro e dar um toque legal para ver se o outro desperta e se descobre. Sim. E aí, se descobrindo, aprende o que tem que fazer. Por isso que eu não dou consulta, porque como sensitivo poderia fazer isso. Sim. Mas eu não tenho muita paciência para lidar com a dependência das pessoas. Então, o que eu prefiro fazer? Escrever, dar palestra, dar curso, fazer um monte de coisa, porque aí eu desperto as pessoas, clareio para elas e elas descobrem o caminho delas. Às vezes alguém pergunta assim, Wagner, qual que é o melhor caminho espiritual que você indica? Fala assim, eu não indico caminho nenhum. O que eu sugiro é que você vá nos diversos caminhos e descubra onde é que seu coração se apaixonou. Fica ali, se for um caminho de luz e do bem, tanto faz que seja umbanda, espiritismo, ocultismo, teosofia, yoga. Vai lá, cresce, faz o bem. E alguém pergunta, mas qual que é a melhor técnica? Qual que é o melhor? O melhor é aquilo que te faz bem, que não é necessariamente o que me faz bem ou para você. Sim. Então, não gosto de dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Porque fora do corpo, Ivana, várias vezes eu perguntei coisa para mentores espirituais e eles me falaram assim, vai crescer, rapaz, vai estudar, vai procurar. Na verdade, eles me davam pistas para eu correr atrás. Eles não me davam de mão beijada, porque eles falaram para mim, você está encarnado, tem muito o que aprender, agora, nessas saídas do corpo, nós podemos ensinar você coisas espirituais, sobre saídas do corpo, maneiras de projetar energia para ajudar os outros, maneiras de você progredir. Agora, o que você vai fazer da sua vida pessoal, suas escolhas e onde você quer ir é com você. Sim. Não, o que acontece muito também é justamente porque você é professor, a gente vai para a nossa tenra infância, né? Então, acaba por, eu não digo por mim, né? Mas eu digo pela maioria. Você faz aquele papel de justamente ensinar, sempre ensinar, passar coisas novas e tal. Então, existe uma relação de, digamos assim, identificação naquela tenra infância e dizer, lá está meu mestre, lá está meu grande professor. O que eu faço da minha vida? Olha, você deu certo. É verdade. Então, portanto, muitas vezes acho que a gente tem que ser até um pouco compassivo. É que nos meios espirituais, devido àquela noção de um guru e tal, exato. E muita gente utilizando o rótulo de guru, fez picaretagem, enganou grupos de discípulos, tomando grana, tomando um monte de coisa. Eu tenho muito cuidado com a expressão mestre, porque para muitos a expressão mestre, na verdade, leva a uma conotação errada. Por exemplo, o sujeito pode ser mestre de obras, é mestre. Sim. O outro pode ser mestre de matemática, é mestre. Ou seja, ele é um especialista numa área. Dentro de estudos espirituais, se alguém usa a expressão mestre, as pessoas logo olham como alguém que vai resolver a vida dela e dizer o que tem que fazer. Então tem que tomar muito cuidado com essa expressão, que está correta, mas tem que olhar o contexto dela no meio espiritual. É verdade. E tomar cuidado também de quem trabalha justamente e não ser o falso sagrado, né? Não ser esse padrão. Olha, é verdade, Ivana, o falso sagrado é uma coisa nojenta, vamos falar claro. É tentar fazer uma capa de anjo ou de santo, sendo que você não é. Por isso que eu falei, seja você mesmo. Todo ser humano, eu, a Ivana e todos vocês, nós somos um conjunto de qualidades e um monte de defeitos misturados. Claro. A gente vai procurar melhorar a qualidade, diminuir o defeito, não é isso? Então, todos nós somos capazes de atitudes maravilhosas e também de atitudes medíocres, dependendo do momento e do contexto. Sim. Então, nessa mistureba, surge a presença de um ser humano que somos nós. Então, não dá para a gente falsificar ou fantasiar um mestrado que a gente não tem, uma santidade ou uma sacralidade que nós não temos. Porque somos espíritos, mas estamos humanos nesse momento. E nesse conjunto de coisa humana tem o melhor e o pior dentro da gente. Tem um anjo e tem um animal misturados. Então a tendência é devagarzinho ir melhorando, mas nós não podemos fantasiar uma santidade que a gente não tem. Ô, Ivana, é comum uma pessoa às vezes fazer maldade, espezinhar todo mundo durante o dia. À noite ela vai para um grupo espiritual, seja lá onde for. Lá ela vira um anjinho, chama todo mundo de irmãozinho. Poxa, por isso que alguns obsessores, espíritos tenebrosos,
odeiam certas pessoas pela hipocrisia. Entendi. Porque eles veem o que ela é realmente, ela não é o santinho que parece. Sim. Às vezes, esses espíritos obsessores assediando as pessoas, eles acabam revelando a realidade. Essa pessoa não é o que ela pensava que era, não é o que as pessoas imaginavam. O que esta pessoa é? O mesmo que eu sou, o mesmo que a Ivana é. Um espírito encarnado, pronto para aprender um monte de coisa. No plano físico, não tem santo, não tem anjo. Todo mundo respira, todo mundo vai ao banheiro. Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. De vez em quando, reencarna um grande espírito, que aí sim serve de guia para a humanidade. Um Jesus, um Buda, um Krishna, que não é o nosso caso. No caso, Wagner, Ivana e você, aprendendo com os Budas, os Cristos, os Krishnas e quem mais quer que seja. Eles sim têm um nível para isso. O nosso nível é o nível de um ser humano tentando crescer. Olha, o pessoal está mandando perguntinha. O Cláudio está perguntando se você é sensitivo. Consegue captar energias ruins ao entrar no ambiente? Ah, isso acontece com frequência. Toda pessoa sensível, ela é sensível às energias. Sim. Se ela entra num ambiente que está maravilhoso, ela sente energia legal. Se o ambiente está pesado, ela também sente. Perto de pessoas também. Às vezes você está perto de alguém, você fica zonzo, fica irritado só da pessoa chegar. Às vezes a energia da aura dela está contaminando a sua também. Então toda pessoa muito sensível precisa aprender a mexer com as próprias energias. Se ela sente algo bom, ela se abre. Sim. Se ela sente algo ruim, ela cria um campo de energia para não deixar o ambiente afetá-la ou as pessoas perto. Vibra uma energia para manter a integridade dela. Se a pessoa não souber fazer isso, ela acaba sendo intoxicada pelas energias de pessoas pesadas e do meio ambiente. E uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, a Ivana não está sabendo que eu vou falar isso, tá? Mas, por exemplo, eu sentei aqui no sofá, esse sofá é muito gostoso. E eu pedi a Ivana, posso cruzar as pernas? Não porque eu seja um Buda, embora eu seja gordinho, pareça um Buda. Não. É porque é agradável esse sofá. Em casa eu tenho um sofá, não consigo ficar nessa posição. Esse sofá aqui é muito legal. E eu sentei aqui, fechei os olhos um instante. A Ivana tinha saído ali para arrumar não sei o quê. E eu fechei os olhos e pedi uma inspiração, como eu sempre faço, ao alto, ao plano espiritual, para passar coisas boas aqui. E o que eu chamo de passar coisa boa? Ser eu mesmo. E passar o que eu sei passar. Fechei os olhos um instante e vi aqui, Ivana, aí uma coisa que é bom falar isso para você em público, não é fazendo média, não é puxando o saco da Ivana, porque eu não sou assim. Não é mesmo, uma gente, cortina, eu conheço. uma cortina de energia em volta aqui do estúdio, uma energia azulada, linda, como se fosse imagina uma cortina de água de uma cachoeira, mas uma cortina de luz azul em volta, preservando o ambiente, trazendo coisa boa. Ou seja, eu tenho certeza que essa cortina de luz, ela não é minha, ela é daqui do próprio ambiente, do programa da Ivana, a proteção que é dada para quem vem aqui, para ela também, para fazer um programa bom e passar coisas legais. Por isso que é legal, antes de começar o programa, sabe, fazer uma prece, cada um do seu jeito, né? Uma prece, abrir a consciência, agradecer a chance de poder estar fazendo algo legal. Isso acaba criando uma condição de perceber algo espiritual e aí dá uma vontade de passar coisa boa, porque embora estejamos eu aqui e a Ivana aqui, existem seres espirituais maiores que nós não vemos, que inspiram coisas, passam energias boas, e nós sabemos que essas energias superiores, elas não estão limitadas a tempo e a espaço convencional. Então vai, Ivana, que de repente alguém que está assistindo o programa agora, recebe essa onda de energia azulada que está aqui dentro e melhora, por exemplo, de alguma forma, sente um bem-estar ou sente uma coisa boa chegando. Nós, na verdade, somos veículos. Sim. Vem essa coisa maior, passa e flui, aproveitando que as pessoas estão prestando atenção na gente no momento, acaba o plano espiritual usando a gente como veículo a gente. Nossa, como eu fico feliz. Isso acontece muito comigo lá no programa de rádio, na Rádio Mundial, onde eu estou há 11 anos falando dessas coisas lá, e é legal falar isso para você, porque traz uma coisa boa também para a Ivana, traz para vocês, sabe, saber que esse tipo de programa, esse tipo de tarefa de levar uma coisa espiritual num mundo que está tão caótico, um vazio tão grande de consciência, as pessoas estão mais preocupadas só com a parte material das coisas, que também tem seu valor, mas perde o valor quando perde o conteúdo. Sim. Por isso que Jesus falava muito, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Sim. Então, o mundo físico faz parte, nós precisamos viver
mas o conteúdo de consciência que a gente coloca nas coisas é que dá vida e alma para as coisas. Se só lidar com as coisas materiais, só pelas coisas físicas ou pela aparência do corpo, nós vamos ficar vazios. Sim. Então, nesse mundo de tanta materialidade exacerbada, né, tanta coisa pesada, Deus deu a chance para mim, para a Ivana que está aqui, para outras pessoas boas que trabalham com a parte espiritual, de trazer algo bom, veicular algo legal, e que esse algo legal melhore outras pessoas. Sim. Então, para a gente que faz isso, a gente só tem como agradecer a oportunidade de Deus ter colocado a gente numa oportunidade para falar, para passar algo bom, sabendo que tem muitas pessoas fazendo mal na Terra, e a gente está tentando fazer algo bom, mesmo com defeito da gente, a gente passa algo bom. Então é legal falar para a Ivana que tem essa massa de luz azul aqui. Eu não invento, gente, tá? Eu nem poderia inventar, trabalhando com o que eu trabalho. Eu tenho que ser íntegro, porque se não for, energeticamente a gente toma pancada. Se você não for você mesmo, não for autêntico. Então, a gente tem que ser a gente mesmo, e é legal falar isso aqui para você. Ai, obrigada, Wagner. Nossa, estou tão feliz. Você sabe que a Tatiana pergunta assim, eu vou entrar na pergunta dela, né? Ela diz, a cremação do corpo afeta o espírito? Não, é um dos mitos. Eu já vi gente desencarnada, Sim, que o corpo foi cremado e não aconteceu nada. Na Índia, há milhares de anos que os hindus vêm cremando cadáveres na beira do rio Ganges. Significa que todos esses hindus desencarnados estão ferrados? De jeito nenhum. Na verdade, mais ferrado está quem está preso à noção do corpo. Não tendo um cadáver para você ir visitar, porque cremando o cadáver não sobra nada, as cinzas você joga ao vento ou joga no mar, não existe, por exemplo, dia de finados entre os hindus, porque não tem o que visitar no cemitério. Sim. Então a cremação é saudável para o espírito, porque já tira qualquer tipo. O espírito não é queimado, porque ele não tem terminais nervosos para ser queimado, ferido. O Krishna, no Bhagavad Gita, ele vira para o Arjuna e fala o seguinte, no campo de batalha: o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Que água poderá molhá-lo? Que fogo poderá queimá-lo? Que arma poderia matar ou ferir o espírito? Não há como ferir a consciência ou o espírito. Há como destruir o corpo, mas a consciência é outra história. E o que acontece é que se um espírito desencarna e olha o corpo e acha que ele é o corpo, ele pode somatizar energeticamente nele sensações, mas isso não é culpa da cremação, é culpa da ignorância do espírito. sim. Então, o que eu aconselho para as pessoas, tá? Quem é materialista ou está muito preso a condicionamentos aqui da Terra, eu não aconselho cremar, porque é preciso que a pessoa primeiro desperte para isso. Também não aconselho mandar cremar por motivo religioso, porque a pessoa não tem confiança, é crença. Sim. Quem que eu aconselho mandar cremar? Todos nós que somos espiritualistas em geral, Sim. que já sabemos que não somos o corpo, principalmente um cara como eu, que sai do corpo e vê que não é o corpo, embora o corpo nesse momento seja útil como instrumento de trabalho, mas na hora que a gente sai do corpo é outra história. Sim. Então, para nós que trabalhamos com essa área, é essencial que você mande cremar o corpo, inclusive para provar para você próprio que você não tem mais medo disso. Porque teu conhecimento espiritual transcendeu esse medo. Entendi. Mas na humanidade, no estágio que está, cremação para todo mundo não é uma coisa recomendável, devido a vários valores de condicionamento que as pessoas têm. Agora, eu acho um absurdo um espírita, um ocultista, um espiritualista, um yogi, um teosofista ficar com medo de cremação. Tá de sacanagem. Parece até que não estuda para despertar a consciência. Gente, não tem coisa mais ridícula do que no dia de finados você encontrar no cemitério, na beira de um túmulo chorando, um espírita, um ocultista ou um yogi. Pô, tá de sacanagem. A pessoa estuda e na hora chora mais do que um materialista. Eu nunca consegui entender esse tipo de coisa. Eu entendo a saudade, eu não entendo a ignorância. Ainda mais estando estudando e conhecendo as coisas, mas é danado. As pessoas estudam as coisas e tudo isso se torna só conhecimento na cabeça e não passa para o coração. Elas não aplicam na prática o que elas estudam. Eu conheço, Ivana, médium que tem medo de espíritos, espiritualistas que morrem de medo da morte. Eu conheço gente que estuda reencarnação e que é racista. Sim. Conclusão, está cheio de gente complicada que, apesar de estudar temática espiritual, na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, a atitude delas é ridícula e elas às vezes parecem mais materialistas do que os materialistas. É, né? É verdade. É um tipo de falsidade também, é um tipo de hipocrisia, porque é um tipo de sacralidade espiritual que ela acha que tem e não tem.
Então, se você quiser saber se qualquer estudante espiritual de qualquer área é sólido naquilo que a pessoa estuda e trabalha, observa ela na hora de um aperto, na hora de uma perda, na hora de uma dificuldade, se ela mantém a integridade daquilo que ela estuda. Ah, entendi. Então, e quer dizer, se eu me projetar para ver também, digamos, alguém muito querido morreu, aliás, desencarnou, desculpa, e saiu obviamente, foi embora. Eu posso encontrá-lo? Numa saída do corpo é possível. Agora, existem várias condições, tá? Primeiro, o espírito está em condições de você poder encontrá-lo, tá? Você tem condição de achar ele do lado de lá? Qual que é o motivo que leva você a querer encontrar um ente querido desencarnado? O motivo é condicionamento religioso? Você quer encontrar o espírito para ficar chorando do lado de lá? Ou você quer encontrar para dar um abraço criativo e alegre? Então, são várias condições que entram em questão. Que é possível, mas se vai encontrar, aí depende de várias condições. Eu, Ivana, encontrei muita gente que desencarnou aqui do lado de lá. Vários amigos, parentes ao longo dos anos. Mas curioso, eu nunca procurei-os. Durante a saída do corpo, eles apareciam. E eu acabava vendo. Então não adianta alguém chegar e falar assim, é muito comum, Wagner, você pode localizar o meu parente do lado de lá? E eu nunca vi a pessoa, né? A pessoa pensa que tem uma sessão de achados e perdidos do lado de lá, você chegar com o nome do parente dela, o RG dela e tentar localizar. Às vezes, você quer localizar uma pessoa, um parente você não consegue, porque as condições dele não permitem no momento. Às vezes aquele espírito está em outro lugar bem avançado, você não tem acesso, ou num lugar bem atrasado, e você não tem acesso. Então isso tudo varia muito. O que eu aconselho, para quem perdeu alguém, é óbvio, você sente saudade, mas usa discernimento e amor para poder trabalhar melhor essa saudade. Se você quiser encontrar a pessoa, quiser ter um acesso, é pelo coração, gente, tá? Pela tua consciência, deita, ergue o pensamento numa prece, pede a um poder maior, que se for justo, que se for para o seu progresso e para o progresso de quem passou por lá de lá, que seja permitido um encontro durante o sono, que você vá fora do corpo e daí você encontre a pessoa querida e que isso seja muito legal para vocês. Bom, agora eu queria mostrar para vocês, essa aqui é a revista Sexto Sentido, onde o Wagner faz uma coluna, né? Está aqui atrás. Essa é uma das revistas que eu escrevo. Eu escrevo na Sexto Sentido, na revista Espiritismo e Ciência, ambas as revistas são da editora Mitos. Também escrevo na revista Cristã de Espiritismo, da editora Objetiva, e faço parte do conselho editorial da revista UFO. E para alguns jornais também e vários sites na internet. Aliás, qual que é teu site? www.ippb.org.br. Tá aí no GC, né, gente? Tá, isso tá? aí, é valeu. É um site enorme, é totalmente gratuito. Cadastre o e-mail de vocês lá, que vocês passarão a receber os textos que eu mando 2 vezes por semana, gratuitamente, durante todo o ano. E ó, olha aqui, mais um livro. Esse aqui é Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Maravilhoso, eu já li. Ao longo do tempo, eu acabei escrevendo 11 livros, né, dentro da temática espiritual. E estou para lançar o 12º livro daqui uns 2 ou 3 meses, que é um livro sobre vida após a morte, um livro que eu estou fazendo para ajudar as pessoas que perderam um ente querido e não estão bem, para devolver a vitalidade e a vida. Sim. Não é um livro que tecnicamente mapeia o plano espiritual, não. É um livro que vem aqui no coração para que a pessoa sinta um sentimento legal, ganhe novo fôlego para voltar a viver. Então o livro tem mensagens lindas sobre vida após a morte, mas repito, não de forma intelectual, mas de forma afetiva, muito legal. E daqui uns 2 meses, quando eu lançar o livro, se você me convidar, eu venho aqui e mostro o livro para vocês. Você pode vir todas as vezes que você quiser aqui. Você é meu convidado de honra. E esse daqui é o Flama Espiritual, maravilhoso. Ele tem uma série de flâmulas, né? Figuras coloridas no meio. Esse livro eu fiz uma edição independente. Ele não tem em livraria, só tem lá no IPPB, na nossa escola, porque eu fiz ele sozinho. E como não foi feito por uma editora, ele não tem uma distribuição nas livrarias. Quem quiser, é só entrar em contato lá pelo telefone, no 2063-5381 aqui em São Paulo. Ou ver o livro lá no site www.ippb.org.br. Esse livro, Ivana, eu fiz junto com o Cláudio Gianfardoni, que é um artista maravilhoso, e ele fez 20 imagens coloridas sobre mestres espirituais e plano espiritual, para ilustrar o livro. E os textos falam de saídas do corpo, vida após a morte, reencarnação, e toda essa temática espiritual que a gente estuda de forma bem aberta
dentro da temática espiritual. E é um livro muito bonito. Tá? Maravilhoso. Não está em todas as livrarias, está lá no nosso espaço. E eu tenho um também aqui, ó. Eu dei um para a Ivana. Tenho um para eu sortear. trouxe um para sortear aqui para vocês. Tá? No próximo programa, quem mandar e-mail a primeira pessoa que mandar e-mail para mim vai levar, mandam com o endereço de vocês e eu mando para casa de vocês esse livro aqui, tá? Prometido, hein? E, bom, a gente tem que finalizar já o programa, mas assim, eu queria dizer que todas as sextas-feiras, que horas que é a sexta-feira? Às 20 horas, eu faço palestras gratuitas no Ipiranga, Sim. das 20 às 22h30, sobre temas espirituais em geral, saídas do corpo, chakras, aura, vida após a morte e toda essa temática. As palestras são gratuitas, o site também é todo gratuito, Sim. o programa de rádio é no 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, todos os domingos, 12h30, mas os programas anteriores ficam dentro do site na seção de multimídia, vocês podem baixar lá e escutar à vontade. Ó, e ainda dá tempo, ó, amanhã ainda tem lugar, né? Dia 26 de fevereiro, das 15 às 18 horas, curso em São Paulo, né? Porque agora você também está entre São Paulo e Rio, né? Curso em São Paulo, Espiritualidade e Estudos Conscienciais. A rua é Rua Gomes Nogueira, 168, Ipiranga. O telefone 2063-5381 ou 2915-7351. Wagner, eu queria te agradecer muito a presença aqui hoje no meu programa e você é bem-vindo a hora que quiser. Então, gente, a Ivana me convidando, eu venho novamente, eu estava combinando aqui com ela em off. Mandem perguntas para cá, para ela, não precisa ser agora, né? Daqui a pouco ela vai juntar essas perguntas sobre essa temática da saída do corpo e numa próxima vez que eu vier, ela já tem as perguntas aqui, vai fazendo, eu respondo aqui. O pessoal já pode mandar para você fora de ser ao vivo. Pode. E eu respondo numa próxima vez. E eu vou deixar para eles o meu e-mail também. Isso. E aí a Ivana deixa o e-mail, vocês mandam para ela, a próxima vez eu respondo as perguntas. Ó, Ivana, 2Ns, @justtv.com.br. Tá bom, gente? Bom, até a próxima sexta-feira com mais um Ampla Visão. Tchau!